Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe do Jardim de Infância. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora, ajuda o nosso canal a crescer. E também quero te convidar a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Se você ainda não faz parte, vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até a nossa página. Lá você vai ter muitas informações, todo esse material que eu produzo aqui, eu mando para lá e tem outras contribuições de outras professoras a quais nós somos gratas, porque elas compartilham sugestões de hinos e atividades, as chamadinhas que vocês gostam, tudo vocês encontram lá no nosso canal e é uma bênção. Somos gratas às professoras que contribuem, fazendo com que o nosso grupo cresça também. Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãs. E eu quero convidar então para que a gente possa iniciar a lição número 4, que traz por título O Amigo que Escolheu Fazer o Certo. Trouxe algumas sugestões para vocês aqui para o louvor. Como sugestões de hinos, eu trago esses hinos aqui para vocês darem uma olhadinha, vocês encontrarem, amém, compartilha conosco aqui. Eu encontrei alguns outros hinos que dão a ideia ali, né, da ideia central da história de hoje. Então, se esses hinos abençoarem a sua vida, amém. Se você tiver outro hino, compartilha conosco aqui embaixo, para que possamos trocar informações e a nossa aula ser uma bênção. Aqui também eu trago memorizando que fala assim: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Provérbios 16, 18. O versículo ele pode ser memorizado com um gesto, mas é necessário a professora explicar o que é orgulho e o que é vaidade, para melhor entendimento dos alunos. Se nós para eles é só mais uma palavra. O orgulho leva a pessoa à destruição. E o que é o orgulho? Né? Aquele algo grande, aquele eu que tem dentro de você, que você é melhor, que você é mais bonito, que você é mais inteligente, que você sabe mais de Bíblia, que você canta melhor. Tudo aquele que eu sou melhor é o orgulho. Você chegou num lugar e se sentiu melhor, ali está o teu orgulho, certo? E isso leva a pessoa à destruição. Porque a pessoa perde a noção de quem ela é e tudo que nós temos vem de Deus. Nós não somos nada, nós temos que lembrar que nós somos pó. Enquanto nós não tivermos essa consciência de que eu sou pó, o Senhor não pode trabalhar na nossa vida. E por isso que o orgulho nos leva à destruição. Porque como que o Senhor vai moldar um vaso que não quer ser quebrado? Porque já acha que está bom o suficiente, que já está tudo certo com ele. Então a gente tem que ir mostrando isso para a criança. Quanto mais humilde nós somos, não é humilde naquele sentido de pobrezinho, coitadinho. Humilde na presença do Senhor, sabendo que tudo que temos foi Ele que nos deu. Tudo que somos foi Ele que nos fez. E que muito mais Ele precisa trabalhar na nossa vida. Então nós temos que estar ali como aquele barro para ser moldado, que aquele barro, o barro para ser moldado, ele precisa ser umedecido com água, para ser trabalhado na mão do oleiro. Então as nossas lágrimas ali perante o Senhor, me perdoa, meu Pai, me perdoa, meu Pai. Errei, pequei, desagradei a Ti, e o Senhor vai nos construindo novamente e vai nos moldando a imagem e semelhança dele. Amém? E o que é a vaidade? Professora, explique com as suas palavras de forma que os seus alunos consigam entender. A gente dá uma aprofundadinha para a professora, mas a professora sabe que esse tipo de linguajar com a criança não vai funcionar, né? Não é impactante para eles, não causa o efeito que a gente precisa. Nós precisamos entender, e aí você, conhecendo a sua classe, você consegue passar isso de uma maneira que a criança consiga absorver esse entendimento. E a vaidade faz cair na desgraça. Aquela pessoa que está preocupada só com o exterior. Então, o orgulho é algo de dentro, que faz você se sentir melhor. E a vaidade é algo de fora.
É aquela preocupação excessiva com o externo. Em me arrumar para ser a pessoa mais bonita, mais atraente, mais desejada, mais cobiçada, mais eu vou chegar já para todo mundo me ver, eu vou comprar as coisas mais caras, eu vou, sabe aquele excesso do meu carro tem que ser o mais lindo, a minha casa tem que ser a maior, e se eu não tenho isso, isso me destrói, me causa uma. Se eu não sou a pessoa que mais chama atenção, aquilo vai me deixando frustrado, abatido, e por isso eu caio na desgraça. Porque quando eu vivo pela graça, tudo que eu tenho, eu sou grata. Tudo que o Senhor me dá, como eu sou grata a Deus. E eu vivo na graça que Ele me dá. Eu sei aproveitar essas bênçãos que Ele me dá. Agora, quando eu tenho uma preocupação excessiva com o exterior, com a casa, eu tenho que ser a melhor no emprego, eu tenho que ser a melhor dona de casa, eu tenho que. Sabe aquilo que eu fico exigindo de todos os detalhes e perfeito, sabe? Tem que ser do meu jeito, aquela mesa arrumada do meu jeito para ficar perfeita, aquela casa limpa do meu jeito para ser perfeito, aquela louça limpa do jeito que eu gosto de organizar. Eu não deixo ninguém existir perto de mim porque eu sou perfeita e tudo tem que ser muito perfeito. O que as pessoas fazem para mim não é suficiente, não é bom o suficiente. Aquela pessoa, ela acaba caindo numa desgraça. Porque ela fica sozinha, ela fica sobrecarregada e ela não consegue ver o favor imerecido que nós recebemos de Deus todos os dias. Então, olha o perigo tanto do orgulho, que é aquele eu dentro de mim crescendo, eu sou bom na minha mente, eu sou maravilhosa. Já sou assim, não sou nem pecadora mais. A gente chega no nível, não, eu tenho pecado, irmã, mas qual é o seu pecado? A gente nem reconhece mais os nossos pecados, de tão bom que nós somos. Olha o que o orgulho nos faz, ele nos cega. Por isso ele nos caminha para a destruição. E a vaidade é aquela preocupação com o exterior, em ser o perfeito, em fazer tudo lindo, perfeito, maravilhoso, sem que também nos faz nos afastar da graça de Deus. Por isso caímos na desgraça. Amém? E agora, continuando lá, né? Esse foi só o nosso memorizando. A sugestão para a história, eu achei muito lindo esse visual que a professora preparou. Vocês veem ali que a boquinha do fantochinho, ela abre, ela fecha. De dar uma olhada como que ela conta a história, muito bonitinho ali. Vocês podem aproveitar, usar, a professora veja ali os recursos que eles usaram e que Deus abençoe a vida de vocês, porque eu achei muito lindo. Eu deixei ali até o endereço para vocês entrarem lá, clica na professora, clica no gostei, compartilha essa ideia, porque eu achei muito bacana mesmo. E aqui, o que ressaltar na história? E lembrando, professoras, que essas dicas que eu trago aqui, eu vou buscando na internet, eu digito lá sugestões para a história, recursos visuais para a história tal, e eu vou procurando. Às vezes não é nem da história, pode ver que às vezes eu trago recursos que era de outra história, mas eu acho que cabe bem legal ali, né, na história de hoje, então eu trago para vocês também. Mas eu conheço as irmãs ali quando na pesquisa pelo canal mesmo, certo? Se vocês tiverem outras irmãs ainda que eu não mostrei aqui, que quiserem trazer sugestões também aqui nos comentários, fiquem à vontade, para mim vai ser uma alegria conhecer outros recursos para contar a história também. Amém? E agora, o que ressaltar na história de hoje? Primeiro, você vai contar a história, quem era Ezequias, que foi um rei muito usado nas mãos de Deus. Ele era um rei que, quando aquele povo vivia naquela idolatria, ele foi tirando toda a idolatria que tinha dentro do templo. Ele foi derrubando todas as imagens, os altares que tinha ali, que eles faziam aqueles postes ídolos para adorar. Aonde tinha um altar ou um poste ídolo que as pessoas estavam adorando, eles iam removendo, ele ia removendo tudo aquilo para que nada impedisse, né, para que Deus voltasse a ser o único Deus daquele povo, como era o desenho de Deus desde o princípio. Só Deus queria ser adorado como o único Deus, porque ele era o Criador. Só que aquelas pessoas começavam a desobedecer a Deus e adorar outros deuses. E aí, quando esse rei chegou, né, no governo, ele foi lá e destituiu tudo isso, ele organizou, ele voltou ali, com aquele povo, voltou o coração do povo para adorar a Deus. Então, ele foi muito usado por Deus, então ele fez muita coisa na obra do Senhor.
E aí chega um tempo que o Senhor fala o que para ele? Olha, manda o profeta Isaías falar, põe em ordem a sua casa, porque ele iria morrer. E aí ele de repente, opa, cuidei de tantas coisas para fora da minha casa que eu não cuidei de dentro da minha casa. E agora o Senhor está requerendo de mim. Então eu falo assim, agora ele foi falar com o Senhor. E aí, na oração dele, ele não teve tempo de ficar de joelhos, às vezes acho que a condição, né, da doença dele não permitiu. O que ele conseguiu fazer? Ele virou para a parede, ele chorou e ele orou. Assim, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Então ele vai falar com o Senhor. Não, eu tenho que pôr em ordem a minha casa, eu deixei em ordem a sua casa, eu fiz as coisas, né? Tudo que eu fiz com o coração, mas não tive tempo para arrumar a minha, certo? E o Senhor vai lá e concede mais 15 anos de vida. Quando o profeta Isaías vai, volta e fala que em 3 dias ele vai se recuperar, que ele vai estar bem, aí ele fala, então eu quero uma prova. E aí o profeta fala assim para ele, o que você quer como prova? E o profeta Isaías propõe para ele, ó, você quer que ele retroceda 10 graus ou adiante 10 graus no relógio? E ele fala, para adiantar é fácil, eu quero que retroceda então. E foi o que o Senhor fez, retrocedeu. E às vezes a gente para pensar, né, sobre isso na nossa vida. O Senhor dá a oportunidade de nós avançarmos quando a gente passa por uma luta e o Senhor vem com a vitória, nós temos a possibilidade de avançar. Mas também muitas pessoas escolhem retroceder. Então, mediante uma luta como essa que como Ezequias teve, ao invés de ele pedir, não, eu quero avançar, ele escolheu retroceder. E ele subiu isso ao coração, esse milagre que o Senhor operou, porque realmente o Senhor restabelece a saúde dele, dá mais 15 anos, para que ele organize a casa dele. Então, quer dizer que ele cuidou tanto da casa do outro, que esqueceu de cuidar da dele mesmo. O Senhor cuida tanto da casa do Senhor. E, infelizmente, nós, às vezes, fazemos como Ezequias fez, fazemos também como Davi fazia, cuidava tanto das coisas do reino de Deus que esquecia da casa dele. E às vezes nós usamos a obra do Senhor como fuga da nossa própria vida. Nós começamos a nos empenhar tanto em fazer as coisas para Deus, nos ocupar tanto em fazer as coisas de Deus, para que a gente comece a fugir das coisas dentro de nós, das nossas dores, das nossas dificuldades, da nossa dificuldade, às vezes, em ser uma boa esposa. Não, eu não posso cuidar de casa porque eu tenho que cuidar da obra do Senhor. Da nossa dificuldade em ser mãe, não, eu não posso estar cuidando dos meus filhos, eu tenho que delegar os meus filhos para outras pessoas cuidarem porque eu tenho que cuidar da obra do Senhor, porque senão sou eu. Né? Da nossa função como mãe, como vó, como profissional, como, enfim, a gente deixa tudo que a gente não está conseguindo lidar e vai trabalhar na obra do Senhor. Ou seja, usamos isso como uma fuga. Talvez Ezequiel tivesse toda essa dificuldade de lidar com a família dele, assim como a gente vê o rei Davi. O rei Davi, ele não foi criado próximo dos seus irmãos, ele não teve um amor de pai, tanto que quando chega ali o sacerdote Samuel para ungir Davi, o pai chama todos os filhos e não chama Davi. Então Davi ele era meio rejeitado mesmo, ele ficava ali pastoreando ovelha, mas Deus via ele, certo? Só que aí o que aconteceu? Davi ele não foi criado nessa coisa de família. E quando Deus dá a família para ele, ele também não olha para a família dele, porque ele tem aquilo, porque ele estava em batalha, ele estava guerreando, ele estava expandindo. E Deus, na sua imensa misericórdia, o Senhor vai proporcionando tudo isso. Mas então Davi usava também isso como uma fuga dele. E às vezes nós também precisamos ver se eu estou tão sobrecarregada na igreja, se eu estou querendo fazer tudo na força do meu braço, do que é que eu estou fugindo? Porque para a gente se dedicar inteiramente a uma coisa, as outras áreas da nossa vida estão perecendo. Ah, não, mas aqui é meu esposo, não, é porque é meus filhos, é porque é meu trabalho, é porque o que está perecendo? Então, ali a gente vê que Ezequias não estava tendo um equilíbrio. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Antes de você ser mãe, você tem que ser uma boa esposa. Será que a gente não está pecando nesse ministério? Depois a gente tem que ser uma boa mãe.
Será que não estamos nos dedicando demais a esse ministério e em detrimento ao ministério do meu esposo? Ah, não estou sendo uma boa esposa. Eu sei que o assunto eu estou falando com vocês, professores, porque vocês precisam entender, isso precisa se tornar verdade dentro de vocês, para vocês poderem passar para as crianças de vocês. Porque a gente só consegue ensinar o que nós vivemos, porque senão fica de forma superficial. Então, por isso que a gente vai ter que fazer como Ezequias devia ter feito, olhado para dentro dele naquele momento e ver, ei, se o Senhor mandou dizer que a minha casa não está em ordem, o que que está faltando na minha casa? E a gente vê que a missão dele em organizar essa casa não foi fiel, não foi boa. Porque quando quem assume depois dele foi Manassés, o filho dele, com 12 anos assumiu. Então quer dizer que o Senhor deu 15 anos para ele colocar em ordem a casa dele. Então, quer dizer que se ele morreu e o filho dele tinha 12 anos, quer dizer que o filho dele nasceu nesse processo, nesse período, o herdeiro, quem ia governar no lugar dele. Então, ele conseguiu gerar um filho, mas ele não conseguiu passar valores para o filho dele, porque Manassés, ele voltou uma idolatria, ele chegou a ponto de oferecer os seus próprios filhos a altar estranho. Então, veja o que mesmo o Senhor dando para ele mais 15 anos, uma oportunidade para ele colocar em ordem a casa dele, ele ainda assim fez errado. Ele não usufruiu desse tempo. Ele passou pouca coisa para o filho dele. Então, mais tarde a gente vê que depois o filho dele se arrepende, né? Quando ele é preso, vem um juízo sobre ele se arrepende e volta o coração a Deus. Mas por muito tempo ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Foi um rei terrível. E Ezequias foi um rei que começou bem e terminou mal. Porque na hora que ele foi lá e recebeu essa grande bênção de Deus, ele deixou subir isso no coração dele, deixou o orgulho tomar conta dele. Ele falou: opa, consegui mover a mão de Deus ao meu favor. E aí, quando o profeta fala isso para ele, não, ele ora, Deus atende a oração dele, Deus ouve a oração dele, o Senhor fala para o profeta, volta, fala para ele que ele vai viver mais 15 anos ali de vida para ele colocar a casa dele em ordem. Só que aí, quando ele retrocede, ele deixa um orgulho crescer no coração dele. E esse orgulho vai fazendo com que ele fique se exaltando, fique se sentindo melhor, superior. E aí o que acontece? O inimigo começa, já achei uma brecha ali. E aí vem o povo inimigo e ele mostra todos os bens que ele tem como se fosse dele, como se ele fosse merecedor de tudo aquilo. Porque, veja, ele conseguiu mover a mão de Deus para aumentar 15 anos a sua vida. Ele conseguiu com o Senhor retrocedesse até um relógio em favor dele, retrocedesse o tempo em favor dele. E ele estava lá, tinha cartaz com Deus, ele tinha crédito com Deus. E aquilo foi crescendo no coração dele. E o que era para ser bênção para ele atraiu maldição. Porque aí ele foi, apresentou tudo que ele tinha, e o profeta falou: tudo que você mostrou, eles vão vir e vão tomar de você. Só que pela misericórdia de Deus, ainda não vai ser no teu tempo, porque ele se arrependeu daquilo. Aí ele viu o quão distante ele estava ficando de Deus. O nosso orgulho vai nos levando tão alto que nos distancia de Deus. E a nossa humilhação que nos aproxima do Pai, e não o nosso orgulho. E aí, o que acontece? Ele falou assim, graças a Deus que não vai ser no meu tempo, que no meu tempo vai ter paz. Ele não se importou como que seria nas gerações seguintes. O que nós plantamos hoje, às vezes quem vai colher é o nosso filho, é os nossos netos. Então nós precisamos estar na presença de Deus para nós semearmos coisas boas, para que eles possam colher coisas boas. Se ele tivesse semeado mais coisas boas para o seu filho, talvez também não fosse na geração do seu filho que viria o mal, não fosse na geração do seu neto, não fosse na geração do seu, e o Senhor fosse retardando essa justiça dele, por amor e fidelidade dos servos, e aquele povo todo ia ser abençoado, não só os filhos dele, mas todos que estavam em volta. Então a gente precisa ver a autoridade que Deus nos dá na nossa mão, nós podemos transformar em bênção ou em maldição para os que seguem, para os que nos rodeiam.
Se nós temos dificuldades em alguma área da nossa vida, temos dificuldade em ser uma boa mãe, nós estamos criando filhas ou filhos que também vão ter dificuldade de ser bons pais e que vai ter netos que vão ter dificuldades e aquilo vai. Então é melhor nós pedirmos, Senhor, vai nos curando, vai nos mostrando aonde está, Senhor, a brecha aberta, por onde está entrando essa dor, para que o Senhor feche, que o Senhor cure e eu possa ser uma pessoa que olha e coloque em ordem primeiro a minha casa, para depois a casa de Deus. Amém? Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque mais para isso nós precisamos se esvaziar de nós mesmos. E o orgulho fez com que ele perdesse tudo que o Senhor tinha dado para ele. Todas as vitórias, tudo que nós temos foi Deus que deu. O seu esposo foi Deus que deu. Os seus pais foi Deus que deu. A sua escola foi Deus que deu. Os seus filhos foi Deus que deu. Tudo foi Deus que deu. E quando nós agimos em desonra aos nossos professores, aos nossos pais, ao nosso esposo, nós estamos agindo em desonra ao próprio Deus que foi quem nos deu. Quando nós não glorificamos a Deus com tudo que nós temos, nós tiramos dele essa glória. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Esse é o perigo do orgulho. Amém? Então, ache, professor, as palavras com que você possa trabalhar isso na vida dos seus alunos, para que eles possam estar sempre debaixo da proteção de Deus e não deixando o orgulho crescer no coração deles. Que eles possam reconhecer que tudo que eles têm veio de Deus e eles precisam ser gratos a Deus. E se alguma coisa que Deus deu para ele ainda não tomou espaço no coração dele, ainda causa alguma dor, alguma coisa, que ele peça, Senhor, no que o Senhor está querendo me curar. Que ele esteja aberto para receber a cura e o bálsamo de Deus. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E para finalizar a nossa história de hoje, nós vamos propor às crianças de brincar com os fantoches, aqueles fantoches que vocês criaram ali para a história. Deixa a criança recontar a história usando os fantoches. Ah, irmã, mas eu não deu tempo de fazer fantoche, eu vou usar só a imagem. Então, deixa eles ali recontar a história usando as imagens. Fala assim, hoje, agora que vocês aprenderam essa história, eu vou chamar o fulaninho aqui para vir contar a história para a prof. E aí, eles vêm ali e vão contando. E isso causa um benefício tão bom para as crianças, porque além de você estimular a oralidade da criança, você consegue também estimular com que ele consiga colocar as ideias em ordem, porque ele precisa processar aquela ideia da história na cabecinha dele, colocando começo, meio e fim. E isso vai facilitar eles quando eles começarem a escrever, porque aí eles já conseguem ordenar as ideias dele, tanto para falar quanto para escrever. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com a oralidade. E depois, quando ele chegar na idade ali e a maturação, né, psicológica, intelectual dele para escrever a história, ele já vai ter sido trabalhado isso desde a infância. Então, sempre proporcione esses momentos a criança recontar a história que ele aprendeu. Certo? No primeiro momento, nas primeiras vezes, você vai precisar ajudar ele. Venha, fulaninho, hoje o fulaninho vai contar a história. Mais alguém quer contar a história? Ah, isso mesmo. O que que mostra nessa imagem? O que que mostra nessa? E assim você vai auxiliando o seu aluno, vai mediando este momento para que ele possa se sentir mais confiante. E aí ele chegue em casa e possa contar a história para os seus pais. E assim a gente vai estimulando essas crianças. Amém? Que Deus abençoe você. Se você gostou da nossa aula de hoje, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que pode ser beneficiado desse conteúdo e que o Espírito Santo de Deus possa te usar poderosamente na sua aula. Deus abençoe você, minha querida, meu querido. Até a semana que vem. Tchau, tchau!